Amém. Mateus, capítulo 11, versículo 12. Os irmãos já estão abertos. Diz assim a palavra de Deus. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Que o Senhor abençoe a leitura desta palavra. O tema de hoje é como entender um versículo difícil na Bíblia, em especial esse aqui que nós estamos lendo. E quando você lê o texto dizendo, olha, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele, é cabível, muitas interpretações, as pessoas interpretam isso dizendo que homens violentos tomam posse, se apoderam do reino de Deus, ou seja, fazem suas obras de alguma forma para conquistar por força a salvação. E o motivo de trazer essa mensagem hoje é porque nós precisamos estar alimentando as nossas ovelhas. E a nossa igreja é uma igreja, a nossa congregação, a nossa igreja, ela é muito ativa no evangelismo. Nós falamos de Jesus o tempo todo, tivemos, graças a Deus, 8 conversões no dia de hoje. E por causa disso, o inimigo tenta se infiltrar em nosso meio, fazendo de uso de textos que são bíblicos, mas para tentar perturbar a nossa mente e nos enfraquecer na fé. Ele não pode tirar a nossa salvação, mas ele pode diminuir a eficácia da nossa ação como cristãos. Então hoje nós vamos tratar disso. Como que nós interpretamos um texto, nesse caso, um texto difícil como este, aparentemente? Eu vou dar algumas dicas, alguns pontos, tópicos. O primeiro deles é ser humilde. Precisamos ter a humildade de entender que nós não temos a obrigação de saber todas as respostas na hora que elas nos são requeridas. Nós não temos a obrigação de saber. Precisamos ter a humildade de, se for o caso, dizer, olha, eu vou estudar, eu vou pesquisar e eu trago uma resposta daqui a um tempo, outro dia, Deus vai me ajudar, e ter a humildade. Mateus 5, versículo 3 diz o seguinte, Mateus 5, versículo 3 diz assim, bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Os humildes têm o reino dos céus, humildade. Por que os humildes têm o reino dos céus? Porque o principal fator que impede as pessoas de aceitarem a Jesus é o orgulho, é a arrogância. Eles não se reconhecem necessitados da palavra de Deus e da obra de Deus. Então hoje mesmo a pessoa disse para mim, não preciso de salvação, eu faço tudo certinho, eu faço tudo bem. Não tem humildade de se reconhecer pecadores. E o que responder quando não sabe a resposta? Eu vou estudar, vou orar e refletir. Qual é o segundo passo? O primeiro passo então é ter humildade. O segundo passo para entender algum versículo, um texto, ou qualquer coisa que tenha dificuldade de entender na Bíblia, é orar. Nós precisamos orar. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Muitas vezes nós queremos respostas, queremos entender o versículo, mas é preciso primeiro, antes de falar para os outros e receber a nossa recompensa publicamente, a pessoa aceitar Jesus ou ganhar um debate, talvez as pessoas queiram isso, que não é importante em momento algum, mas de qualquer forma, antes de receber qualquer recompensa publicamente, nós precisamos orar em secreto. Então, com humildade, você vai para o seu quarto, você estuda, ou onde quer que você esteja, ali de portas fechadas, sozinho, orando, Deus vai te recompensar. Então, Ele não vai te deixar sem resposta. Terceiro ato que nós precisamos ter para entender um versículo. E aí você vai voltar para o versículo que você acabou de ler, que você está em dificuldade, lá no nosso caso Mateus 11, 12, e vai procurar nesse versículo palavras-chave, temas-chave do próprio versículo. Então vamos lá, o que diz o texto? E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Então esse é o versículo pelo qual são propagadas muitas heresias por aí. Então duas coisas principais estão nesse versículo.
homens que fazem violência contra o reino de Deus. E 2, se apoderam pela força do reino dos céus. Então, violência e apoderar são as palavras-chave. Nesse caso, não vai nos ajudar muito, porque essas palavras, tanto a violência quanto o apoderar-se, são palavras que não são difíceis de entender. Não precisa muito ir recorrer ao dicionário para entender o que está querendo dizer ali. Então vamos precisar de outro passo. Esse texto isolado parece, em primeira análise, fazer uso da violência pela força, e esses homens estariam tomando posse do reino de Deus. E aí a gente vai para o quarto item. O quarto item é muito importante, talvez um dos mais importantes. A primeira coisa, para você entender um texto, é excluir de cara as hipóteses esdrúxulas, ilógicas e heréticas. De cara, você não precisa nem saber muito sobre aquilo ali, mas de cara você exclui algumas hipóteses que eles são apresentados. Então, algumas pessoas interpretam esse versículo dizendo o seguinte: tem gente que consegue ir para o céu na violência, na marra, pela força. Como? Ninguém interpreta isso. Claro que interpreta, porque eu estou pregando sobre isso, porque uma de nossos irmãos aqui, um dos nossos irmãos, nos trouxe esse texto dizendo que aconteceu isso, e ela não soube muito bem responder. Então, as pessoas interpretam isso, olha, na violência, na marra, pela força, as pessoas vão para o céu. Isso é uma hipótese absurda, esdrúxula por si mesmo. Nem precisa ter muito entendimento bíblico, nem precisa entrar no mérito da salvação pelas obras, ou nem precisa entender de perda de salvação, de nada disso, porque a hipótese em si já é absurda. Como é absurdo? Como alguém pode acreditar que tem força para competir com Deus? Porque ele está dizendo aqui, olha, homens violentos pela força se apoderam de Deus. Então, pela força o cara entra no céu. É uma hipótese absurda. Você pode descartar de cara, porque ninguém vai ter força para vencer de Deus. Abre a porta, Deus fala assim, não vai entrar, abre a porta que eu vou entrar, e tal, e bate na porta. Não vai conseguir entrar, porque Deus é muito mais forte. Hoje no evangelismo, eu usei o exemplo do irmão Zé Renato, porque tinha um homem com filho pequeno, e eu falei, olha, Deus disse que as ovelhas a quem o Pai me deu, ninguém as arrebatará das minhas mãos. E eu falei para ele, olha, segura a mão do seu filho com força, e disse para o filho dele, agora tira a mão do seu pai, não deixa ele segurar você não. E o pai ficou segurando, e o filho fez toda a força do mundo e não conseguiu soltar. Por que ele não conseguiu soltar? Porque o pai é muito mais forte que o filho. Lógico, assim como nós não conseguimos soltar a nossa mão das mãos de Deus, porque Deus é muito mais forte que nós. Uma vez que Ele nos segurou na sua mão, não tem como. A mesma coisa é entrar no céu pela força, na marra. É uma hipótese ridícula, absurda, você pode descartar de cara. Se alguém falou para você assim, olha, esse texto está dizendo que pela força, pelas obras, você pode entrar no céu. Você pode de cara falar assim, eu não estou entendendo esse texto. Não estou entendendo. Pode ser uma interpretação difícil mesmo. Mas de cara eu posso dizer, ninguém é mais forte que Deus. Ninguém tem como entrar pela força diante de Deus, Ele é o Criador. Então, o que é ilógico, o que é absurdo, qualquer coisa, se alguém pegar um texto e dizer assim, olha, esse texto está dizendo que a bola é quadrada, você pode dizer, não é. Mesmo que pareça que esteja dizendo, bola não é quadrada, é uma esfera. Acabou, é ilógico, não precisa entender mais nada. Beleza. Quinto item, mas ainda assim, como é que a gente interpreta e entende um pouco melhor? Outro item que é muito importante também é, de fato, ver outros versículos na Bíblia que abordem o mesmo tema, que abordem a mesma questão. Então, por exemplo, se a pessoa trouxe a questão da salvação, ela falou, olha, isso aqui está tratando de salvação, que pela força a pessoa pode entrar. E você não quer ser rude, fala, não, isso é uma ideia idiota, porque ninguém pode ser mais forte que Deus. Você não quer ser rude, então o que você faz? Você fala, não pode ser, porque Romanos 3, 23 vai dizer que não há, todos pecaram de instituição da glória de Deus. No versículo 10 vai dizer que não há um justo. Então, para você, pela força, por seus méritos entrar no reino dos céus, você precisa então ser sem pecado. E isso não tem como. Jesus disse no Sermão do Monte o seguinte, sejam perfeitos, porque eu sou perfeito. É o critério de salvação para o ser humano, é ser perfeito, se não por Jesus Cristo, tem que ser perfeito. E ninguém consegue ser perfeito. Não há um justo nenhum sequer. Então você fala do mesmo texto. Então, olha, por que você traz isso à tona? Porque você tem dois textos. Um você está interpretando
como sendo salvação pelas obras, por mérito próprio, e você vai pela força. O outro está dizendo que ninguém consegue. A Bíblia não pode se contradizer. Ou, provavelmente, você está errado. Certo? Outro texto que a gente pode usar, que é João 6, 28 e 29. Porque os apóstolos... um rapaz perguntou para Jesus e disse: Senhor, o que é necessário que eu... deixa eu abrir lá para não citar errado. Rapidinho aqui. Para não correr o risco de falar a palavra de Deus errada, né? Vou lá em João rapidinho, versículo 6. Diz assim, então, o versículo 6, 28, perdão, capítulo 6, 28. Disseram-lhes, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Então chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, o que faremos para executar as obras de Deus? O que eles estão querendo saber? Qual obra eu posso fazer que é a vontade de Deus para eu ir para o céu? O que meu mérito pode fazer para me levar para o céu? O que eu faço para ir para o céu? Olha a resposta de Deus, de Jesus. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta. Ele não falou, as obras são estas. O que você precisa fazer é tal e tal e tal coisa. É uma obra só. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Amém. É uma única obra, crer. É pela fé. Então, se a obra é crer, é pela fé, como que alguém pode, pela força, entrar no reino de Deus? Então, você pega textos que são contrários, explicitamente o oposto àquilo que a pessoa está dizendo. Então, olha, eu não entendi o texto, mas a Bíblia não pode se contradizer. Beleza. Agora, voltando ao texto, eu quero entender, eu não quero só dizer que não entendi, eu quero de fato entender. Então, eu volto no texto, eu vou voltar ao texto e vou ler a sessão inteira ou o capítulo inteiro, porque o texto não caiu ali isolado, ele tem um antes e um depois. Então, vamos ler? Vamos lá. Lê o capítulo inteiro, Mateus 11. Eu vou lendo e a gente vai interpretando. Vamos ver, ó. 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades dele. Então, Jesus acabou de passar as instruções e foi pregar nas cidades deles, né? E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Então, João estava preso, ouviu falar que Jesus Cristo estava fazendo e pegou 2 discípulos e mandou para lá. A dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Agora, presta atenção nesse texto. Presta atenção. João Batista, nessa altura, já tinha batizado Jesus. O Espírito Santo já tinha descido sobre Jesus no ato do batismo. Ele ouviu Deus falando, a voz de Deus dizendo: eis o meu filho amado em quem me comprazo. E mesmo assim, ele mandou 2 dos seus discípulos irem lá perguntar para Jesus se ele é aquele mesmo que ele é. Como é que ele perguntou aqui? Aquele que havia de vir, ou se nós precisamos esperar outro. Ou seja, ele ainda não tinha entendido quem era Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Então, Jesus vai responder aos discípulos de João, né? Mandou eles de volta e disse: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho, as boas novas. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Então, o que Jesus está fazendo? Um paralelo. Ele está dizendo, olha, tem poder, tem milagre, tem glória de Deus sendo manifesta e bem-aventurado aquele que não se escandaliza, que não se opõe a isso. É um paralelo, são 2 questões. Até aqui, o texto vem tratando, então, uma coisa crucial da posição de João Batista em relação às obras do próprio Jesus. João Batista ele está preso, né, conforme foi dito, e ele está ali mandou esses 2 discípulos, eles perguntaram diante de toda a multidão. Jesus está pregando ali na multidão nas cidades. Jesus vai falar
mais adiante do caráter ilibado de João. Fala que tem um caráter ilibado, tido como modelo ideal da época. E as suas obras, as obras de João Batista, eram notáveis diante dos olhos de todo mundo. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, o milagre, a obra de Deus está acontecendo aqui, diante dos olhos de todo mundo. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Então ele já está anunciando o que vai acontecer. O que ele vai explicar mais adiante, que vai ter gente que vai se escandalizar de Jesus. Tem muita gente que vai se escandalizar, apesar dele fazer os sinais, os milagres e as bênçãos. E aí versículo 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João. Então Jesus respondeu e continuou falando para a multidão. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Jesus está falando de João, hein? Sim, que fostes ver? Lembrando que João não tinha entendido quem era Jesus ainda, senão ele não teria mandado os discípulos. Ele mandou os discípulos. Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Então ele está falando, João não é isso. Mas então o que fostes ver? Um profeta? E ele disse, sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Está dizendo, olha, João era grande, muito mais do que profeta. João não era qualquer um não, João era grande. Porque é este de quem está escrito, eis que diante de mim, diante da tua face, envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Então ele está falando, olha, João Batista tem uma missão na terra. Ele tem uma missão clara na terra, de preparar o caminho para Jesus. Como João Batista fez isso? Ele pregou a santidade. Ele pregou o abandono dos pecados, que você tem que viver uma vida reta, arrepender. Ele batizou as pessoas, mergulhando nas águas. Ele deu excelente testemunho. Mas, maior do que tudo isto, ele rompeu com a cultura do seu tempo. Ele era contrário, ele era um esquisitão. As pessoas, tem um cara no deserto, e atraía as pessoas a ele. Porque o cristão precisa ser como João Batista. O cristão não pode estar na moda. O cristão representa uma quebra de paradigma, porque a moda é fazer X, Y, Z, é ter todos os jogos, é viver, é se envolver de qualquer maneira em relacionamento, mas o cristão não. O cristão tem um casamento como sagrado, o cristão ele vive contra o pecado, ele prega contra o pecado e ele evangeliza. É uma quebra de paradigma, mas ainda assim, João, tendo o melhor testemunho de todos, mesmo ele tendo a pregação super eficaz, angariado multidão, mesmo ele vivendo a vida mais sem pecados, humanamente possível falando, ainda assim, Jesus diz o seguinte sobre ele, no versículo 11, em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Então ele era grande, mas aquele que é menor no reino dos céus, é maior do que ele. Ora, se João Batista não tinha certeza, a essa altura, de quem era Jesus, João Batista ainda não tinha sido nascido do Espírito. Entendeu isso? Porque ele ainda estava na dúvida. Por isso que ele diz que dentre os que nasceram de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. A essa altura, ele ainda duvidava. Por isso ele mandou, mas ele estava disposto a ouvir. Jesus respondeu, esclareceu, e depois, quando João Batista vai morrer, fica claro que João Batista estava salvo. E ele pregou lá para Herodes, e a reação de Jesus a Herodes comprova isso mais uma vez, por Jesus não ter dado ouvido a Herodes, deixado ele falar sozinho. Por ele ter rejeitado a pregação de João Batista, mas isso é outro tema. Então, João Batista ainda não tinha nascido de novo. Ainda era nascido de mulher, sendo ele tudo isso, dando todo esse testemunho grande, sendo maior do que todos. Ele disse, dentre os que têm nascido de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista. Ele era maior do que todo mundo, e ele era mais do que um profeta, não foi isso que ele disse lá? Mais do que profeta, no versículo 9. Jesus está dizendo aqui o oposto do que é a salvação pelas obras. Ele está dizendo, pelo fato de João Batista ainda não crer, ainda não ter certeza, ele é menor do que o menor dos que creem. Não importa se o pequenininho, aquele que não tem nenhum
testemunho de vida. Aquele que não pregou nada para ninguém, não fez absolutamente nada, ele continua pecando, ele faz tudo errado, mas ele aceitou Jesus, ele se tornou o menor dos que são nascidos do Espírito. E então ele é maior do que João Batista nessa altura, porque ele nasceu do reino dos céus, nasceu de novo. Isso é o que acontece. O sujeito está lá na rua, nós evangelizamos, ele aceitou Jesus, ele se torna maior do que os maiores sábios, os mais inteligentes, os mais geniais, os pastores que tem por aí, que ainda não foram nascidos do reino de Deus, mas são nascidos de mulher. Jesus está falando o oposto da salvação pelas obras, o oposto, o tempo todo. Ele está dizendo, aquele que crê, aquele que o recebe, aquele é maior do que qualquer um que se dedique a fazer boas obras para ser salvo. É por isso que lá o texto diz, quando chegar no dia do juízo, muitos dirão, Senhor, em teu nome fiz X, Y, Z. Expulsei demônio, fiz não sei o que, fiz tudo. E Jesus vai dizer para eles, nunca vos conheci. Por que Jesus disse que nunca vos conheceu? Porque eles nunca foram salvos. Porque eles confiam nas obras de suas próprias mãos e, portanto, não são salvos. Amém. Nunca foram salvos. Não é que eles eram salvos, expulsavam demônios por ser salvos e depois perderam a salvação. Eles nunca foram conhecidos de Deus, porque nunca confiaram em Jesus Cristo, mas confiaram nas suas obras. Quando eu digo, eu preciso crer, ser batizado e se eu pecar, eu tenho que me arrepender, eu estou confiando em mim para ser salvo. Mas Jesus, eu te batizei, eu vi o Espírito Santo descer sobre ti, eu ouvi a voz de Deus, eu preguei aos 4 ventos, eu reconheci que precisava diminuir para o Senhor crescer, mas ainda assim, ele era nascido de mulher. Agora, é claro que Jesus esclareceu para ele teve boa vontade, a Bíblia diz que nós devemos pregar a todo aquele que quiser ouvir. Vai chegar um tempo que a pessoa vai rejeitando e acontece como aconteceu lá com Herodes, que foi pregar para Jesus, chegou, poxa Jesus, eu ouvi falar de você, eu gosto tanto, eu queria conhecer, eu sabia um pouquinho mais, e Jesus não falou nada para ele. Será que Jesus perdeu a oportunidade de falar do reino de Deus para ele? Claro que não, ele rejeitou a pregação várias e várias vezes e acabou sendo réu da morte de João Batista, por isso não tinha mais salvação para ele. Enquanto ainda duvidava, era ele nascido de mulher. E Jesus está claramente irritado com o povo. Jesus está nervoso com o povo aqui nessa altura. Ele está falando, olha, os cegos veem, os surdos ouvem, tudo acontece, mas bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim. Ele está fazendo a oposição, o paralelo. Olha o que ele vai dizer em diante. Ele está irritado com o povo. No versículo 12, ele vai começar então, vou pular, versículo 13, vai dizer, porque o 12 é o que a gente está estudando, o 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Então ele está colocando João no mais alto patamar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? Olha só as palavras de Jesus. É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem, tocamos-vos flautas e não dançaste. Então ele está falando, ó, é como se fosse um menino dizendo, olha, nós tocamos flauta e ninguém dançou. Cantamos-vos lamentações e ninguém chorou. Cantamos-vos lamentações e não chorastes. Por quê? Por que ele diz que isso se compara? Como é que isso se aplica? Ele vai dizer no versículo 18, veio João não comendo nem bebendo e dizem, tem demônio. Porque João era um cara firme, reto, tinha um excelente testemunho, jejuava, morava no deserto, comia lá mel, gafanhoto, e o pessoal, ao invés de se impressionar com ele e falar, caramba, esse homem é um homem dedicado ao Senhor, esse homem está ali, da sua vida entrega, as pessoas faziam o quê? Zombavam, caçoavam de João. E aí ele está dizendo o quê? Caçoavam. E aí ele está dizendo o quê? Tem demônio. Diziam de João, tem demônio, esse cara está endemoniado. Só pode estar endemoniado, está no deserto, pregando a palavra de Deus, batizando as pessoas, fazendo a obra de Deus, está endemoniado. E Jesus está nervoso com isso. Por quê? Passou isso, e ele vai dizer no versículo 19, veio o Filho do Homem, falando dele mesmo, veio o Filho do Homem comendo e bebendo. Ou seja, Jesus não estava no deserto, Jesus não estava lá fazendo jejum diante de todo mundo, não estava comendo, ele comeu de tudo com todo mundo, ele foi nas festas, foi na casa de um, foi na casa de outro, viveu ali no meio do povo.
E aí as pessoas diziam, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então, começou, diante dessa raiva que Jesus está, ele está falando com raiva. Ele falou, pô, vem João Batista, faz tudo certinho e vocês falam que tem demônio. Vem eu aos olhos de vocês. Estou vivendo a vida aqui, comendo, bebendo. Vocês vão dizer o quê? Ah, comilão e beberrão. Aí está nervoso, porque nada agrada essa geração. Nada agrada essa geração, porque são homens violentos, que tentam se apoderar à força. Amém. Ele está criticando. E ele vai dizer, com tanta raiva, ele vai virar para a cidade, está morrendo, vai virar para a cidade e vai dizer o seguinte. Versículo 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades, onde se operou a maior parte dos seus prodígios, ou não se haveram arrependido, dizendo. Então ele está nervoso. Ele falou, onde as cidades que eu mais fiz milagre, e as pessoas não se arrependeram, ele virou para... Tá vendo aquela cidade lá? Ele vai dizer, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Ou seja, se fosse feito o que foi feito aí, aquele povo que foi destruído teria se arrependido. E vai dizer ainda mais, por isso eu vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, versículo 23, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma, a cidade foi destruída por Deus, exemplo de cidade ruim, se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Ou seja, aquele povo de Sodoma, se tivessem visto os milagres, teriam a humildade de se arrepender. Amém. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Ou seja, aquele que, aos que muito foi dado, muito é cobrado. A nós nos é cobrado muito mais do que a estes que estavam diante de Jesus Cristo. Porque a gente tem a ideia de achar assim, poxa, se eu vivesse no tempo de Jesus, eu ia ver os milagres, eu ia ver isso e aquilo. Coisa nenhuma, porque a gente tem a Bíblia inteirinha, ponto a ponto, eles não tinham ainda, estava sendo construída. A nós foi dado muito mais do que a eles e vai ser cobrado muito mais do que a eles. É por isso que o galardão de Paulo, Pedro e essa galera vai ser uma coisa exorbitante. Porque eles receberam menos e fizeram muito mais. Amém. A nós vai ser cobrado muito mais. Jesus está condenando veementemente os que acreditam que precisam merecer a salvação. Os que acreditam que precisam de obras, precisam de esforço, que podem perder a salvação. São hipócritas totalmente abomináveis aos olhos de Deus. Agora, em sexto lugar, como é que a gente faz para entender? Ainda não estou convencido. Você vai, então, como esse texto especificamente está num dos evangelhos, vai nos outros evangelhos, porque os evangelhos são testemunhos. E tem 4 evangelhos que vão tratar muitas vezes o mesmo assunto em um ou no outro. Então, Lucas 16, capítulo 14, Lucas capítulo 16, versículos 14 a 16, vai dizer o seguinte, amém? Amém. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Então olha só o que eles estão fazendo os fariseus. Ouvindo e zombando. E disse-lhes, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Ou seja, são eles que pregam a salvação pelas obras. Mas Deus conhece os vossos corações. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus, é abominação. Então ele está dizendo o seguinte, olha... Vocês que ficam dizendo que tem que ser salvo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e que dizem que fazem, que vivem a vida perfeita, são abomináveis aos olhos de Deus. Em versículo 16, vai dizer, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Pronto, clarificou o texto. É a mesma coisa, ele está falando a mesma coisa. Mudou quem ouviu, e aí colocou de forma diferente, mas clarificou para o nosso entendimento. Ele está dizendo aqui, olha, a lei e os profetas, duraram até João, mesma coisa que ele falou lá. Desde então é anunciado o reino de Deus. Então o reino de Deus, quando ele começou a ser anunciado, quando as pessoas começam a anunciar o reino de Deus, todo homem emprega força para entrar nele. As pessoas querem ir para lá, por seus próprios méritos, porque eles querem se elevar
diante dos homens, se justificar a vós mesmos diante dos homens. E aí Jesus vai dizer o quê? É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Jesus está dizendo, vocês que estão se esforçando para entrar no reino dos céus por seus méritos, a lei nunca vai passar. Quem quiser ir para o céu por algum mérito próprio, já está condenado, porque vai passar o céu, vai passar a terra, mas a lei, a palavra de Deus, nunca vai passar. Ou seja, se você quer ir para o céu por seu esforço, não é questão de meu esforço, é questão de não pecar, beleza. Se você quer ir por não pecar, se você quer não viver em pecado e depender disso para ser salvo, então você vai ter que cumprir toda a lei. É o que está Jesus dizendo, porque vai passar o céu e a terra, mas um tio da lei, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Então, cumprir toda a lei, eu vou dar alguns exemplos de coisas que precisariam ser cumpridas de toda a lei, tá? 1. Usar camisa cujo tecido tenha sido feito de 2 tipos de linhas diferentes. Todo ser humano que vestiu uma camisa de futebol, que é de poliéster, se não me engano, ou combinação de tecidos diferentes, já pecou, de acordo com a lei. Já pecou. Por que já pecou? Porque são 2 tecidos. Eu estou agora, porque esse terno não é 100% algodão. Então, pronto. Ai, meu Deus, está pecando de púlpito. Herege. Pois então vai ter que cumprir tudo. Quer ser salvo pela lei, vai ter que cumprir tudo. E mais, lá em Provérbios vai dizer que o pensamento tolo é pecado. Então, toda vez que você pensa uma coisa tola, você está pecando. Só em pensar, pensei uma coisa idiota, pensei no BBB, pecado. Então você consegue viver isso? Consegue viver essa vida? Porque é assim que vai ter que ser, para poder ir para o céu sem... E é difícil, porque hoje eu evangelizando, o camarada lá me falou de novela, Gênesis, BBB, vereador, supermercado, falou de tudo. Toda vez que ele fala, vai à minha cabeça. Porque a novela Gênesis... Eu penso pensamento idiota, pensamento idiota. Mais um pensamento idiota. Estou cheio de pecados, se for por isso. Então como é que eu vou para o céu? Tenho que me arrepender de todos os pensamentos? Tem outros que eu nem sei. Agora, todo aquele que quebra paradigma, todo aquele que nada contra a correnteza, todo aquele que faz o oposto do que a sociedade manda, que luta para fazer o que é reto aos olhos de Deus, vai ser atacado com violência. Porque homens violentos tentam se apoderar do reino de Deus. Amém. Ou com zombaria, neste caso aqui de Lucas. Por fim, João Batista preparou o caminho. Ele começou a pregar antes de Jesus. Ele começou a ter discípulos antes de Jesus. Ele ficou famoso antes de Jesus. Ele batizou as pessoas antes de Jesus. Em tudo isso, ele preparou o caminho. João Batista foi perseguido à força antes de Jesus. É por isso que ele está preso nesse momento. João Batista foi morto antes de Jesus. Por isso, e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência contra o reino dos céus. Porque João Batista sofreu violência. As pessoas tentaram, Herodes gostava de ouvir João Batista pregar. Então ele pegou, prendeu, botou lá e ia lá ouvir. Fala aí, João Batista. Legal. Aí voltava. É quase que a internet, quase o Google dele de pregação. Só que ele tinha que ir lá na prisão dele, sei lá. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Eu espero que todos nós tenhamos entendido esse versículo e aprendido um pouquinho mais sobre como entender os textos difíceis da Bíblia. Amém? Amém. Amém.